Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou o Pedro Ernesto e a nossa Revista Audiolab está no ar. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas, realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ, é Stephanie Nunes. Tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje a nossa revista é especial, pois vamos falar de futebol e sociedade. Como esse esporte tão adorado pelos brasileiros é capaz de afetar diferentes dimensões da sociedade. Uma reportagem conta o declínio do futebol chinês e sua relação direta com a economia chinesa. Por outro lado, vamos ver como o futebol africano vive bons momentos. Jogadores nascidos na Europa, filhos de africanos, têm optado por times de diferentes países da África. E ainda vamos conhecer a história do Clube Deportivo Palestino, fundado por imigrantes palestinos no Chile. E na nossa contagem regressiva para a Olimpíada de Paris, apresentamos um mini Hércules sobre o futebol, é claro. Cristiano Ronaldo e Neymar jogando no Oriente Médio podia ser bem pouco improvável há alguns anos. Mas essa estratégia de governos investirem no futebol, com intenções bem maiores que as esportivas, não é exatamente nova. O nosso repórter Miguel de Paula resgatou a iniciativa do governo chinês, que investiu pesado no esporte com o propósito de diversificar a economia. Mas a iniciativa não deu tão certo. Vamos conferir? O futebol árabe teve um aumento em sua relevância devido ao grande investimento em contratações de jogadores renomados, aos exemplos de Cristiano Ronaldo e Neymar. A estratégia de mercado do Oriente Médio é disseminar a prática do futebol em território nacional e também tornar as principais ligas mais midiáticas. Entretanto, essa estratégia não é tão nova assim. Houve um outro mercado que, no passado, traçou este plano de investimento dentro do campo, o mercado chinês. Mas em 2023 e 2024, houve um declínio deste planejamento e clubes como Jiangsu Suning decretaram o fim das atividades. Conversamos com o jornalista e pesquisador Emanuel Leite sobre a situação do futebol chinês. Ele ressalta que, para entender o panorama, é necessário compreender a economia chinesa e o plano de desenvolvimento do futebol. Os planos quinquenais, que ainda são heranças dos anos 50, né? A República Popular da China é constituída em 1º de outubro de 1949, agora em outubro vai completar 80 anos de experiência de República Popular da China, e nos anos 50 é implementado o primeiro plano quinquenal, e desde então eles continuam tendo os planos quinquenais sendo executados. Como o próprio nome diz, são planificações para cada 5 anos. São a planificação geral, mas depois eles têm planos específicos, e desde os anos 1990, planos de médio e longo prazo, alguns que não tem um tempo certo. Então, alguns são de 10 anos, alguns são de 15, outros de 20, e o de futebol, por exemplo, é de 50 anos. Em 2014, foi publicado um documento estatal por organismos do Estado que são responsáveis pela planificação do desenvolvimento da China, né? Porque a China ela mantém uma característica muito marcante na sua economia, embora ela tenha um socialismo características chinesas, que é uma experiência de socialismo real, muito peculiar, muito particular à característica e à realidade concreta da China, né? Ela mantém a planificação estatal e a centralidade do poder político e econômico no Estado, né? É o Estado quem planifica e é o Estado que controla a implementação e a execução do que é planificado. Pesquisador sobre futebol chinês, Emanuel conta como o esporte foi identificado como um mecanismo para diversificar a economia da China. No caso do plano do futebol, em 2014, esse órgão que congrega vários organismos do Estado chinês, ele identificou a necessidade do desenvolvimento da indústria esportiva, a indústria esportiva como um todo, para contribuir com o desenvolvimento da economia chinesa. No caso, a busca de diversificação do desenvolvimento da economia chinesa para continuar a crescer no patamar que naquela altura, em 2014, o Estado chinês entendia ser necessário para o país, para atingir os seus objetivos de médio e longo prazo. Em 2014 foi feito um relatório identificando a necessidade do desenvolvimento da indústria esportiva. Em 2015, um segundo relatório que identificou o futebol como um esporte que seria a mola propulsora para esse desenvolvimento da indústria esportiva chinesa. Que aí se colocava o futebol como a mola propulsora, no sentido de que a indústria esportiva chinesa representar até 2035 5% do PIB chinês. E nisso
chegando a esse patamar, constituiria a indústria esportiva chinesa como a maior do planeta, ultrapassando a produção e o faturamento da indústria esportiva dos Estados Unidos. Então, isso que foi traçado como meta. Além disso, ele contou os motivos do futebol ter sido escolhido. Nesse sentido, ele pontua que o plano da China era usufruir da grande população. Tudo isso para se tornar uma das referências no ramo do esporte bretão. Por que o futebol? Porque o futebol é um esporte que, segundo pesquisas em 2016, aí eu estou falando 2016, 237 milhões de chineses colocavam o futebol como seu esporte favorito. Isso significa que o mercado interno chinês é o maior mercado interno de um país do futebol mundial. Porque o Brasil não tem nem 237 milhões de habitantes e nem os 210 milhões de brasileiros e brasileiras têm o futebol como seu esporte favorito. Mas mesmo que fosse, mesmo que a gente extrapolasse e considerasse toda a população brasileira toda a população brasileira considerasse o futebol como número 1, os chineses, 237 milhões de chineses, que hoje já são mais, porque no ano passado eu estive na China, né, em Shanghai, na Tongji University, e minha faculdade específica de futebol, e meus alunos e minhas alunas falavam que hoje é mais, que de fato não tem uma pesquisa mais recente, mas que eles sentem, que percebem que a população, o público consumidor do futebol na China aumentou, ou seja, já é mais do que 237 milhões. Então, eles perceberam que essa seria uma base de consumo da qual eles partiriam para ampliar esse público consumidor e principalmente para desenvolver talento, para identificar talentos e desenvolver talentos, porque, obviamente, que o desenvolvimento do futebol passa invariavelmente pelo sucesso esportivo, né? Ou seja, pela qualidade do futebol praticado, principalmente pela seleção chinesa de futebol. E o futebol se insere aí no sentido de que, primeiro, o futebol poderia ajudar a desenvolver a economia chinesa, chega a atingir a prosperidade comum, e a comunidade com futuro compartilhado para a humanidade na perspectiva da diplomacia do esporte, da diplomacia do futebol como um construtor de pontes, de abertura de portas, de cooperação, intercâmbio, troca de conhecimentos, e assim as pessoas se conhecerem mais, porque quando você conhece o outro, você convive com o outro, você quebra os preconceitos e você vive em maior harmonia. Essa é a perspectiva. E por isso que o futebol foi colocado nesse sentido. Dentro das propostas do futebol chinês, foi colocado como uma das metas o investimento nas bases da prática. Para isso, ocorreu a construção de campos de futebol e o aumento da carga horária das aulas de educação física. Tudo para tentar tornar o futebol o esporte favorito dos chineses. Na planificação do Estado chinês, nunca esteve colocado aquilo que aconteceu logo no início, que a gente viu, que foi a contratação que você mencionou de vários jogadores a peso de ouro. Aquilo não estava colocado na planificação do Estado chinês. Pelo contrário, a planificação do Estado chinês colocava aumentar a carga horária da educação física nas escolas e, consequentemente, aumentar a carga horária de futebol nas aulas de educação física, para aumentar a prática do futebol. Construir ou reformar campos de futebol em espaços urbanos. Emanuel Leite ressalta que o plano da China nunca foi fazer investimentos diretos em clubes, mas sim estruturar uma base para que a China se tornasse uma referência no conhecimento futebolístico. O objetivo era, dentro dos espaços urbanos, possibilitar a criação de construção ou reforma dos campos que já existiam e também incentivar a criação de escolas de futebol para a prática do futebol. E também a criação do desenvolvimento do conhecimento próprio chinês do futebol, buscando, obviamente, incorporar, através de intercâmbio, de cooperação, daquilo de países que já têm o futebol desenvolvido, né? Mas eles desenvolveram o seu próprio conhecimento, né? Para não necessitar apenas do conhecimento externo, que é uma característica muito chinesa de todos os setores que eles desenvolveram na sua economia, na sua tecnologia, na ciência. Isso foi sempre assim ao longo das últimas 4 décadas, tá? E tanto é que a escola, a International College of Football, a Faculdade Internacional de Futebol, que é a faculdade onde eu trabalhei, né, a qual eu estou ligado, né, em Xangai, da Tongji University, foi a primeira faculdade só de futebol da China, já no âmbito desse plano. O plano é de 2016, a faculdade foi criada em junho de 2017, vai completar agora em junho, no mês que vem, 7 anos de existência. Então, o plano era fazer algo que criasse uma infraestrutura, uma base, para depois ir crescendo de forma sustentável para o desenvolvimento. Nunca foi feita a planificação estatal chinesa
para se investir massivamente na superestrutura, né? No topo da pirâmide, que eram os clubes de alto nível, não tem problema, da primeira divisão chinesa, que é a Superliga Chinesa, né? Aí que está a primeira diferença a grande diferença em relação à Arábia Saudita, porque o investimento saudita é diretamente estatal na aquisição de 4 clubes e investimento massivo nesses 4 clubes na primeira divisão, para atrair jogadores estrangeiros. Na China, não. Os investimentos estatais eram no sentido de criar a base, a infraestrutura. Perguntado sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na economia chinesa, o ex-colaborador do jornal português O Jogo falou que, apesar da China ter sido o epicentro pandêmico, foi a economia que mais cresceu nesse período. Mas, ainda assim, afirmou que algumas empresas que são donas de clubes no país tiveram que voltar seus olhos para outras áreas que não o futebol. É evidente que a economia chinesa foi afetada por conta da pandemia, mas a economia chinesa foi a economia que mais cresceu no mundo durante o período da pandemia. E cresceu muito acima dos outros países que também tiveram que enfrentar a pandemia. Apesar, né, de a China, em diversos momentos, ter sido um país que fez confinamentos e com regras de distanciamento social mais rigorosas do que vários países, outros países do mundo, né? Mas mesmo assim, durante um determinado período da pandemia, como a China estava com bastante controle e o número de casos estava muito baixo, por exemplo, enquanto na Europa se estava em confinamento a cada 6 meses praticamente, quando tinha os booms, a China estava vivendo tranquilamente. Só em 2022 é que quando houve ressurgimento de casos e houve um boom de casos da China, e foi muito... Eu preciso compreender o seguinte: na China, as províncias e as cidades que têm autonomia, como se, por exemplo, Xangai, Beijing, elas não pertencem a uma província. Tianjin também não. Elas têm autonomia como se fosse uma província, vamos dizer assim, entre aspas. Cada província, cada cidade que tem autonomia, elas implementam as suas regras. Não existe uma regra central vinda de Pequim para todo o país. Então, em um lugar era mais rigoroso, em outro lugar era menos rigoroso, né? Então, havia um confinamento mais rigoroso e em outros lugares nem sequer havia confinamento, né? Havia só as regras do código, do QR Code que você tem que fazer, tem que mostrar, fazer o teste todo dia, apenas isso, mas você continuava saindo, você continuava indo a bares, a cafés, a restaurantes, trabalhando e tudo mais, né? Em outras cidades não, chegaram a passar 45 dias confinados, quem estava no seu trabalho teve que ficar no trabalho, se tinha um caso num lugar, você estava, por exemplo, estava num parque de diversões e teve identificado um caso naquele parque de diversões, todo mundo ficava confinado e tinha que ir para os hotéis de confinamento e tudo mais. Então, isso evidentemente afetou a economia e afetou diretamente algumas empresas, né, que eram proprietárias de clubes e, por exemplo, o Grupo Suning, Evergrande, todas essas empresas, a TEDA, todas essas empresas foram afetadas de fato, né, tiveram um faturamento menor do que tinham e tiveram que redirecionar os seus investimentos naquilo que era o essencial, o primordial do seu negócio, né? E o futebol não era. Então, nesse sentido, o futebol foi afetado, a economia do futebol foi afetada. E, evidentemente, né, com os confinamentos, durante o período da pandemia, o campeonato chinês, por exemplo, aconteceu em bolha, né? Então, era 1 ou 2 cidades, né? A primeira fase dividida em 2 cidades e a fase final numa cidade, em bolha. Os clubes chineses até numa temporada deixaram de participar das competições europeias, as competições asiáticas, a competição continental. Por fim, Emanuel faz um paralelo entre o mercado árabe e o mercado chinês, em um contexto esportivo. Ele revelou as diferenças no objetivo de cada um deles e se há alguma chance do futebol árabe ter o mesmo panorama de clubes fechando as portas por questões financeiras. Se a gente for considerar como problema os clubes deixarem de investir como investem, é possível. Mas a natureza do problema, como eu disse desde o início, é diferente, né? Porque, como eu falei, o investimento, aquela bolha que inflou, aquele inflacionamento do mercado que aconteceu no futebol chinês, não foi investimento direto do Estado, muito pelo contrário. A preocupação do Estado sempre foi ao contrário, de controlar aquela inflação, né? De controlar aquela bolha.
O Estado sempre se preocupou muito mais em criar uma infraestrutura, uma base, uma raiz, para que se cresça da base, para que o futebol chinês consiga se desenvolver, como, por exemplo, se desenvolveu o futebol japonês, de baixo para cima. E o que eles querem com a Arábia Saudita é fazer com que esses grandes estrelas indo para lá, eles tenham esse faturamento também. Tá? Então, a diferença para a China primordial é que é investimento direto do Estado, é um fundo soberano do Estado saudita comprando 4 clubes e gastando rios de dinheiro para trazer jogadores como Cristiano Ronaldo, né? Firmino e todos os que estão lá, né? Jogando na Liga Saudita. Fala-se em Salah, que é já um desejo antigo, enfim, fala-se que eles ainda vão continuar investindo, né? Então, a grande questão passa por saber até quando vai ser do interesse do governo saudita fazer esses investimentos. Essa planificação de reestruturação da economia e do perfil econômico e da projeção cultural, da imagem da Arábia Saudita para o mundo, que está sendo feita pelo príncipe, né, herdeiro Bin Salman, é chamada Saudi Vision, Visão Saudita 2030. Então, ela tem como objetivo inicial até 2030, depois ela vai ser atualizada. Então, pelo menos até 2030, é expectável que se continue havendo o interesse desses investimentos, porque foi percebido, né, porque os Emirados Árabes Unidos conseguiram a projeção internacional com seus investimentos para Dubai e Abu Dhabi, o Catar conseguiu a sua projeção internacional através das aquisições de clubes de futebol, né, porque depois do PSG, por exemplo, eles já são acionistas do Sporting Braga, né, em Portugal, tem cerca de 30% das ações da SAD do Braga, né, são minoritários, mas são acionistas, né. Enfim, o grupo, o fundo de investimento que é proprietário do PSG, do Catar. E a Arábia Saudita comprou o Newcastle e está com esses investimentos nos clubes. A questão é saber até quando para o governo saudita vai ser interessante manter esses investimentos, porque nesse caso é investimento direto do governo, né? É diferente da China, que o governo não comprava. O dinheiro que fez Tevez ser o jogador mais bem pago do mundo não foi do governo, foi do Shanghai Shenhua, né? Foi da empresa proprietária do Shanghai Shenhua que mantinha. Além do Jiangsu Suning, clubes como Tianjin Shanghai e Chongqing Dangdai também rumaram ao fechamento de portas e foram excluídos pela Federação Chinesa de Futebol dos campeonatos nacionais. Mas o alerta que fica é: até quando o dinheiro ficará dominando o futebol mundial? Do Rio de Janeiro, Miguel de Paula, para o Audiolab UERJ. Interessante essa história, mas eu garanto que a próxima também é maravilhosa. A Copa de 2018, que teve a França como vencedora, deixou muitos espectadores impressionados com a quantidade de jogadores negros na seleção francesa. Eram filhos de imigrantes saídos da África e nascidos na França. Mas hoje, muitos desses jogadores estão fazendo um movimento contrário e preferindo jogar em times de seleções africanas. Quem conta tudo pra gente é o nosso repórter Marcos Vinícius. Por conta do passado colonialista da humanidade que levou a um domínio abusivo e exploratório das potências europeias, muitos países colônia tiveram parte da sua cultura assimilada ou simplesmente negligenciada pela Europa, como por exemplo, idioma e religião. No meio esportivo, isso já é um debate de algumas décadas. A presença de atletas filhos de africanos ou imigrantes em equipes do continente europeu foi se tornando cada vez mais comum, até que chegássemos ao cenário de hoje. Diversas seleções europeias, até as que estão mais ao sul do continente, têm presença de jogadores pretos de origem africana. Mais recentemente, a seleção francesa foi campeã da Copa do Mundo de 2018 com um elenco de 23 jogadores, em que 17 deles tinham raízes africanas. Desses 17, 15 eram negros e 2 eram árabes, filhos de argelinos e marroquinos. O título da França, um dos países considerado potência mundial e historicamente um dos mais importantes do seu continente, com uma seleção majoritariamente preta, abriu discussões mundo afora a respeito de sua legitimidade e também da origem dos seus atletas. Ecoaram frases como: "Queria ver um time só de franceses", ou "De onde saiu esse tanto de preto?". Contudo, há um panorama histórico por trás da formação dessa equipe tão diversificada racial e etnicamente. Dos 23 jogadores presentes na convocação para a Copa de 2018 na Rússia, apenas 2 deles não nasceram em solo francês ou em algum território anexo à França. São eles o congolês Steve Mandanda e o camaronês Samuel Umtiti.
De resto, todos os outros 21 jogadores nasceram na França ou em algum território pertencente ao país, como a Martinica do zagueiro Rafael Varane e as Ilhas de Guadalupe, de onde vem o meia Thomas Lemar. Há, obviamente, casos de jogadores que são filhos de imigrantes ou que têm parentes em países africanos, mas que nasceram em território francês, portanto são franceses. Além da recorrência de descendentes africanos em times europeus, ultimamente também tem sido comum o movimento contrário, o de jogadores nascidos na Europa com raízes na África optando por defender a seleção de origem dos seus ancestrais. Alguns casos mais recentes que podem ser destacados são o de Brahim Dias e Achraf Hakimi, que nasceram na Espanha e hoje defendem Marrocos, e o de Iñaki Williams, também nascido em solo espanhol, mas que optou por defender Gana. Curiosamente, Iñaki é irmão de Nico Williams, que em movimento contrário decidiu defender a seleção espanhola. O especialista em futebol africano Luiz Fernando Filho relembra as migrações na África. Por diversas questões em relação a conflitos, em relação a guerras em alguns países do continente africano, em relação a desigualdades também, né? A gente tem visto cada vez mais migrações. As migrações internas na África já teve um tempo que elas eram muito maiores, ou ainda são, do que para fora da África, né? Porque quando, sei lá, tem um conflito na República Democrática do Congo, normalmente o pessoal vai para os países vizinhos, então tem uma migração interna. Mas tem essa migração que eu acredito que no século XXI aumentou bastante, que foram as famílias, né, que, enfim, por diversas questões acabaram rumando para a Europa. E ao longo do tempo, óbvio, a gente teve também a questão da imigração das famílias africanas para a França, né, por uma questão linguística também que facilita bastante. Eu acredito que a gente está nessa fase aí já de uma segunda geração, em grande parte, de filhos da diáspora que nasceram na França, por exemplo, argelinos, marroquinos, senegaleses, uma comunidade muito forte que tem na França. E eu sinto que agora a gente está vendo parte desses jogadores que estão escolhendo representar o continente africano são fruto de segunda ou terceira geração de mãe ou de pais que migraram para a Europa buscando uma vida melhor. Luiz também analisa as motivações para que jogadores nascidos na Europa escolham jogar por seleções e times africanos. É a identidade, né? Porque a gente olha para jogadores como Hakimi, a gente olha para jogadores como Ziyech, um nasceu na Holanda, o outro nasceu na Espanha, a gente vê uma questão muito preponderante do porquê também eles escolherem Marrocos, a questão da religião, né? São muçulmanos, de famílias muçulmanas que vivem em países não muçulmanos, e aí tem uma série de complexidades nisso. Enquanto o Hakimi vai para Marrocos, escolhe Marrocos ainda na base do Real Madrid, ao invés da Espanha, ele cita o fator da religião como algo preponderante e é onde ele se sente bem. Pessoas com vivências e uma identidade parecida com a dele, identidade religiosa, identidade étnica. Então essas questões, que são questões de pertencimento, são facilitadores na hora de escolher essas seleções africanas, né? Agora, se tratando de bola jogada, mas ainda levando em consideração as movimentações políticas que envolvem o futebol, vamos abordar a força das seleções africanas no cenário mundial. Mais recentemente, houve uma ascensão de países como Senegal e Marrocos como as duas principais forças do continente africano. Senegal venceu a Copa das Nações Africanas de 2021 e teve uma participação digna na Copa do Mundo de 2022, se classificando em um grupo com Holanda, Equador e Catar, chegando às oitavas de final, mas parando na Inglaterra. Enquanto Marrocos surpreendeu a todos depois de se classificar em primeiro em um grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, e depois disso se tornar a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal da Copa do Mundo, deixando pelo caminho Espanha e Portugal e perdendo para a eventual finalista, a França. Apesar de nenhuma das duas seleções ter sido campeã da última Copa Africana de Nações, realizada na Costa do Marfim no começo deste ano de 2024, e vencida pelo próprio país marfinense, ambas ainda lideram o continente no quesito projeto esportivo. Luiz Fernando também falou um pouco sobre o que esperar de um médio prazo a respeito do resultado por parte das seleções africanas e do desenvolvimento do futebol africano enquanto formação de atletas. As seleções de base do continente africano estão formando cada vez mais com qualidade e também se adaptando ao que o jogo pede, principalmente quando esses jogadores vão ser exportados para a Europa, né? Cresceram muitas academias de futebol nos países africanos também e se modernizaram. Então hoje a gente percebe uma revelação maior de jogadores em diferentes posições que já conseguem se desenvolver nessas escolas e academias de futebol na África e já saem de lá para a Europa quase pronto. As seleções do continente africano sempre formaram bem jogadores, sempre formaram talentos, porque não é um problema no continente africano
africano o talento, mas talvez em algum momento desse percurso faltava algo a mais para que esse jogador chegasse na Europa e conseguisse desenvolver alguns fundamentos. Eu sinto que hoje as categorias de base na África, elas conseguem desenvolver de forma mais rápida e mais integrada os fundamentos específicos que os jogadores precisam para cada posição. Então não é à toa que hoje a gente já está vendo grandes meio-campistas sendo formados no continente africano mais do que atacantes, que historicamente o continente africano sempre formou mais atacantes de elite do que necessariamente meio-campistas. Luiz Fernando destaca a seleção marroquina que chegou às semifinais e se tornou dona da melhor campanha africana na história das Copas do Mundo, em 2022. Quando o Marrocos chega na semifinal, agora o Marrocos ele tira aquela chaga do continente africano que era de sempre ficar no quase. E agora o próximo passo é a final da Copa do Mundo e, consequentemente, conquistar uma Copa do Mundo. O Marrocos em si é um marco dentro do futebol africano, não só por ter chegado à semifinal de uma Copa do Mundo, mas porque pressionou também outras federações de outros países, seleções emergentes, a trabalhar de forma mais profissional nas suas federações. E a gente já está vendo que está surtindo efeito isso na República Democrática do Congo, trazendo muitos jogadores da diáspora, na Costa do Marfim, atual campeã africana, também com bastante jogadores da diáspora. Então, Marrocos e Senegal, eles também têm feito isso, né? Além de Gana, óbvio, Gana talvez a nível de política de Estado, assim, para além do futebol, talvez seja um dos países que mais aproveitam sua diáspora, assim, para além do futebol. Então, os países estão vendo no exemplo do outro como trabalhar futebol. Por aqui, com certeza, vamos continuar acompanhando o que acontece no futebol africano e em todo o mundo. Do Rio de Janeiro, MV, Paródia Lab UERJ. Desde outubro do ano passado, o conflito entre Israel e Palestina se tornou uma das mais sangrentas guerras da atualidade, chamando cada vez mais atenção para a situação do povo palestino. Mas é sobre resistência em forma de futebol que vamos falar. A nossa repórter Amanda Augusto conta a história do Clube Deportivo Palestino, fundado por imigrantes palestinos em Santiago, no Chile, um time que coleciona mais do que vitórias em campo. Vamos conferir? A identidade de um povo pode ser preservada de diferentes formas. No caso da comunidade palestina do Chile, o maior símbolo de representação é o Clube Deportivo Palestino. O time da capital, Santiago, foi fundado por imigrantes palestinos em 1920 e ocupa a elite do Campeonato Nacional Chileno, além de acumular participações em competições internacionais. Na presente edição da Libertadores, o Palestino ganhou do Flamengo de 1-0 e, novamente, voltou aos holofotes no Brasil. A curiosidade instigada pelo time com nome de país pode ser pré-respondida com duas palavras: identificação e preservação da cultura. Até os próprios jogadores fazem questão de reforçar as origens do tricolor chileno. Gols importantes são comemorados com o gesto do personagem Handala, do cartunista Naji Al-Ali, que é diretamente associado à resistência desses povos. O jornalista Andrew Trauman comenta o significado e a importância do Handala como símbolo nesse contexto. Handala é um personagem, né, criado em 69, ou seja, ele não é um personagem novo, dois anos após a Guerra dos 6 Dias, né, e ele representa o próprio autor, né, ele fala que é ele, né, o Handala, né. O Handala, o nome vem de Handal, que é uma planta muito comum no Oriente Médio, cujas raízes são muito profundas e dizem que, assim, você pode arrancar, logo nasce um outro pé de Handal, então seria quase como uma praga, na verdade, né, não serve a muita coisa, mas virou um símbolo de resistência, né, de alguém que tem raízes firmes e fortes e tal. E uma das principais marcas desse personagem é que ele está sempre de costas para o leitor. E o criador dele, né, o Naji Al-Ali, que morreu num assalto em 87, disse que ele coloca o Handala de costas para o leitor a partir de 73, após a Guerra do Yom Kippur,
e que, assim, foi uma guerra que acabou assim em 2 semanas e tudo isso, não teve grandes resultados práticos e assim, e o Nagy Alal, ele perde totalmente a fé na politicagem, na diplomacia, nas grandes negociações pela paz e tal. Então o Randall é um menino descalço, né, com os poucos cabelos e cabelos espetados e prestando atenção a tudo, mas desiludido com tudo, né? Tanto quando você vê ele agindo, poucas vezes assim, ele tá sempre absorvendo conhecimento, ou ele tá atirando uma pedra no tanque israelense, enfim. Ele é um menino desesperançoso, né? E ele voltou agora, após essa guerra que está acontecendo, ele voltou a aparecer bastante aqui no Ocidente, mas é muito comum ter pichações dele naquela muralha que Israel construiu nos anos 2000, que separa boa parte de Israel da Cisjordânia. O Chile é o país que concentra a maior comunidade de povos palestinos fora do território palestino. O jornalista Andrew Trauman fala sobre as relações entre as raízes palestinas e a existência do clube de futebol. Eles chegam ao Chile ainda em 1885, né, fugindo do Império Otomano, que estava começando um período de grande repressão aos povos não turcos, e começaram a realmente perseguir politicamente os não turcos que fossem mais politizados, que talvez falassem numa independência em relação ao Império Otomano e tudo isso, e essas perseguições levaram à imigração, né? E a colônia palestina, ela teve a ideia de ir o mais longe possível dos turcos, ela estava realmente longe do alcance dos turcos, então não foi nem para o Brasil e nem para a Argentina, eles foram para o outro lado, né? Para o lado do Pacífico. Então, assim, outro obstáculo também que eles enfrentaram foi a falta de liberdade religiosa, né, que existia até 1925. Então, até 1925, você é obrigado a ser católico, não havia Estado laico no Chile, então isso é muito complicado. Depois a gente tem uma segunda onda, né, de refugiados que vem pós-48, e assim, a grande expressão cultural da colônia chilena, sem dúvida, é o palestino, né, o clube de futebol, que é uma grande expressão da cultura palestina no mundo, né, com certeza a camisa mais conhecida de um clube chileno fora do Chile. Os palestinos lá, muitos acordam de madrugada para ver jogos do palestino. O Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, já disse que o palestino é a segunda seleção do país. Então ele representa muito, né? E assim, teve até um episódio muito, para você ver como o time ganhou muita expressão. Em 2014, eles fizeram uma camisa, né, do time que substituía o número 1 pelo mapa da Palestina antes da criação de Israel. Isso causou uma polêmica muito grande com a comunidade judaica chilena, que é muito pequena, mas é muito poderosa, e tudo isso. Aqui no Brasil, você teve, o palestino veio jogar aqui com o Internacional, a comunidade judaica gaúcha não queria que eles usassem aquele número, nem nas costas e nem tinha nas mangas, nas meias também, mas eles acabaram conseguindo usar. Enfim, virou uma expressão do nacionalismo palestino mundial, né? Uma forma de dizer que é um povo que está vivo. Historicamente, a Palestina tenta defender a sua existência e enfrenta reações desproporcionais de Israel desde 1948. Por esse motivo, a preservação da identidade está muito atrelada ao sentimento de resistência. Trauman traz um panorama desses conflitos e suas consequências. Olha, são vários desafios, né? Então tudo começa em 48, né, com a Nakba, que é catástrofe em árabe, né, que é como os palestinos chamam, a criação do Estado de Israel, que gerou 700 mil refugiados que perderam suas casas, perderam tudo, que foram expulsos, né, pelas guerrilhas antes da fundação das Forças de Defesa de Israel, e essas pessoas realmente apavoravam os palestinos, expulsavam eles de suas casas e tudo isso. E o primeiro problema dos palestinos vai ser essa questão de ser um refugiado, especialmente nos países vizinhos. Depois, mais tarde, você vai ter a criação da OLP nos anos 60, a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, e que institucionalizou, digamos assim, a Palestina, de ataques terroristas, de sequestro de aviões e tudo isso. Depois, a OLP renuncia à luta armada e ela vai, inclusive o Yasser Arafat vai fazer os acordos de Oslo com Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel em 93, que vai basicamente reconhecer
Israel reconheceu a OLP, que depois se torna a ANP, Autoridade Nacional Palestina, como legítimo representante do povo palestino, e a ANP, por sua vez, reconhece Israel. Só que, assim, os resultados foram tão pífios, né, desse acordo, foram mais protocolares, não houve nenhuma mudança prática, e havia tantas acusações de corrupção contra a OLP, de enriquecimento ilícito dos seus líderes, enquanto a população vivia naquela situação, né, naquela prisão a céu aberto que é a faixa de Gaza, totalmente isolados por ar, por terra, por mar e tal, que isso levou a uma radicalização dos palestinos, né, e aí vão surgir grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica, que vão realmente partir para uma luta violenta contra o Estado de Israel. Isso é mais uma etapa, né, dessa luta que nós estamos vivendo nesse momento, né? A gente viu os ataques do Hamas de 7 de outubro, que é mais um capítulo, né? Só que a gente nunca viu uma reação tão desproporcional e tão violenta de Israel. Então, assim, são vários desafios, né? Viver numa situação em que nós temos hoje praticamente um apartheid em Israel, viver numa situação de carência de tudo, né? De água, de luz, agora tudo destruído, prédios destruídos, vidas destruídas. Para quem mora na Cisjordânia, viver cercado por colonos judeus hostis é realmente só desafios e, infelizmente, muitos ainda a serem resolvidos. O Clube Desportivo Palestino é a maior força de expressão palestina fora dos limites da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O time mantém viva a cultura de uma comunidade oprimida e é um pedacinho de Oriente Médio na América do Sul. Comemorar um gol com o gesto do Handala vai muito além de uma mera celebração. É quase um grito de "estamos aqui e estaremos aqui", não importa quantos anos, guerras e tentativas de extermínio passem. Em um mundo com histórias e mais histórias de genocídios étnicos, o povo palestino existe e resiste. Amanda Augusto para o Audiolab UERJ. E na nossa contagem regressiva para a Olimpíada de Paris, que vai ter cobertura aqui do Audiolab, estamos exibindo os programas Mini Hércules, que a cada edição traz informações sobre um esporte que faz parte da competição. E é claro que hoje vamos falar do futebol. Quem conta tudo sobre a história dessa modalidade nas Olimpíadas é o nosso repórter Pedro Paixão. O futebol brasileiro masculino está fora dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 20 anos. E aí, acabou a graça da competição em Paris? Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Pedro Paixão, trazendo mais sobre o mundo olímpico para vocês. Este é um Mini Hércules, uma versão compacta do podcast que trata sobre os esportes que compõem o panteão olímpico. E o esporte de hoje é o futebol. Como você viu, o Brasil está fora dos Jogos Olímpicos masculinos deste ano. Sem representação nacional, o que resta para acompanhar nessas Olimpíadas? A ausência do Brasil é frustrante, mas a competição ainda possui grandes destaques, com equipes bem interessantes. A Argentina, atual campeã da Copa, trouxe jogadores talentosos e promissores ao pré-olímpico, como Valentim Barco, Thiago Almada e Cláudio Echeverri, que provavelmente também estarão em Paris. Além disso, alguns campeões do mundo também são selecionáveis para as Olimpíadas, como Enzo Fernandes, e simplesmente Lionel Messi já foi convidado pelo técnico Javier Mascherano, e pode ser que integre o elenco na cota de jogadores acima dos 23 anos. A França, jogando em casa e dona de uma geração brilhante de selecionáveis como Barcola e Camavinga, ainda planeja contar com 3 campeões da Copa em 2018 e vices em 2022, Mbappé, Giroud e Griezmann, preenchendo o elenco no mesmo esquema do Messi na Argentina. A Espanha, atual vice-campeã olímpica, com sua conhecida escola de jovens jogadores talentosos, pode levar a Paris atletas famosos, como Pedri e Gavi, além de Nico Williams e Lamine Yamal, que infortunaram o Brasil no amistoso desse ano, agora em março, recentemente. E como se tudo isso não bastasse, o Brasil ainda terá representação nacional nos Jogos Femininos, na busca do ouro inédito em Paris. A seleção caiu no grupo com Nigéria, Japão e Espanha e já tem data de estreia, 25 de julho às 14 horas contra as nigerianas, jogo que você certamente acompanha no canal do YouTube do Audiolab. Por fim, as Olimpíadas de 2024 representam um marco importante para o futebol nos Jogos. Afinal, foi também em Paris, lá em 1900, que o esporte foi introduzido na disputa. Mas é melhor deixar essa história para o episódio do Hércules mesmo.
E esse foi mais um mini Hércules para vocês, aqui na Escola de Narradores. Nos sigam para não perder mais nada sobre as outras modalidades das Olimpíadas de Paris. Somos o Audiolab em Paris, e o Audiolab é a UERJ em todo lugar. E o nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face e no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar a sua sugestão, deixar a sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, tchau e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.